Olá, meus irmãos, a paz, Deus abençoe, Deus ilumine todos nós, Deus me ilumine, Deus ilumine você, aonde você estiver, você da estrada, da cidade, do campo, da fazenda, você de longe, você de perto, que Deus te abençoe de maneira grandiosa. Amém? Eu peço, por favor, que você preste muita atenção nessa palavra. Preste muita atenção nessa mensagem que ela pode te abençoar. Eu quero deixar uma palavra que está em Mateus capítulo 17. Mateus capítulo 17, que diz assim. Mateus 17, 14, tá bom? A cura de um jovem possesso. O que é possesso? É possuído, é uma morada de espírito maligno. Por isso que eu não acredito que essa doença aí é da carne, essa doença aí é para a medicina resolver. Eu não acredito nisso. Eu acredito que todas as doenças são maléficas. Por quê? Deus fez o homem sadio, sã, abençoado. Quando ele pecou, veio as doenças. Então, as doenças vêm do pecado. Está explicado, gente. Está explicado. A doença vem do pecado. Coloque isso na sua cabeça. Antes de você pensar em qualquer médico, coloque na sua cabeça que a doença vem do pecado. Diz assim. A cura de um jovem possesso, Mateus 17, 14. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem, se aproximou-se de Jesus, um homem que se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho. Você vê que ele se ajoelhou. Ajoelhar é sinônimo de se humilhar, tá? Compadece-te do meu filho, porque ele é lunático. Lunático, gente, é como se fosse a pessoa bipolar nos dias de hoje. Ele mudava e tinha temperamento, mudava de temperamento instantaneamente, rapidamente, repetidamente, ele mudava de comportamento. Então, o homem disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque ele é lunático e sofre muito. Muitas das vezes cai no fogo e outras muitas na água. Você sabe que doença é essa, né? Ele era lunático e tinha epilético ou epilepsia, porque a doença epilepsia é a doença que onde você tiver, que ela te ataca. Se você estiver num lugar alto, você cai. Se você estiver num lugar baixo, você cai. Se você estiver perto do fogo, você cai. Se você estiver perto da água, você cai. Então, esse jovem, ele era possesso. A Bíblia diz que ele era possesso. Uma hora ele caía na água, outra hora caía no fogo. Aonde ele tivesse que atacasse essa doença, né? Você sabe que o diabo é traiçoeiro. Ele não avisa, né? Então, ele era lunático, ou seja, tinha mudança de comportamento repetidamente, instantaneamente. Né? É como se fosse o bipolar nos dias de hoje. Então, o homem disse, compadece de mim, porque o meu filho sofre, ele é lunático, e muitas das vezes cai no fogo, e outras muitas vezes cai na água, Senhor. Apresentei a teus discípulos, porém eles não puderam curar. Olha, gente. Olha, irmãos, aquele homem apresentou o filho dele aos discípulos, e eles não puderam curar. No versículo 17, Jesus exclamou e disse, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei?
trazei-me aqui o menino. Então Jesus disse, ô geração incrédula. Jesus falou para o povo e para os discípulos, até quando vocês vão sofrer? Até quando vocês vão sofrer? Trazei-me aqui o menino. Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Engraçado, um sujeito chamado Rinaldo, se não me engano, Rinaldo, ele falou numa pregação minha, ele disse assim, eu não acredito nisso não, porque não acontece no dia de hoje. Não acontece na vida de um incrédulo igual você, que vai para as boates, para os bares, para beber desse, bebedeira, como quiser chamar, vai praticar o pecado e você quer o quê? Você planta, Rinaldo, tempestade e quer colher bonança. O que é isso? Não acontece na sua vida, mas na vida de muitos que crê e faz por onde. Aquele homem, ele saiu e foi até Jesus. Ele foi até Jesus, tá? Então Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino e desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nos expulsar, Senhor? Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus respondeu. Respondeu Jesus, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiver fé, tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, essa montanha de problema, de doença, de miséria, de enfermidade, direi a esse monte, passa daqui para acolá. E ele passará, nada vos será impossível. Versículo 21. Mas esta casta de demônio não se expulsa, não sai, não se expele, a não ser através de oração e de jejum. Primeiramente, oração não é apenas uma petição. Oração é um relacionamento com Cristo. Oração não é eu pedir o que eu quero. Oração é um relacionamento com Cristo. É só vocês for estudar, pesquisar o que quer dizer oração no grego, no hebraico, no latim, no aramaico. Você vai ver o que é oração. Então Jesus disse, a fé de vocês é pequena. Porque se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá, se crê, ele obedece. Essas montanhas de doenças e enfermidade. Mas tem casta de demônio que não sai a não ser com oração e jejum, oração ou jejum e oração. Mateus 17, a partir do versículo 14 até o 21. A questão é, você é aquela pessoa que todo dia participa da oração lá, né? No YouTube. Mas nós, como pregador, guiador de ovelha, nós temos que ensinar o povo a orar e jejuar. Ah, peraí. Vamos falar do jejum. O que é jejum? Jejum é quando nós tiramos um tempo para fazer abstinência de todo alimento que nós gostamos. Ou de bebida, alimento, comida, alimentos, bebida que nós gostamos. Sabe por quê? Porque quando a gente come muito, ou bebe aquilo que a gente gosta muito, a gente está alimentando a carne. A comida é para alimentar a carne, os nossos desejos. Então, jejum é fazer abstinência daquilo que nós mais gostamos, no alimento, na bebida e etc. Repito, oração não é o que o brasileiro faz, o que o pregador vai lá no YouTube e ora pelo povo, sem ensinar o povo o que é o jejum, gente. Sabe por quê? Jesus disse, tem caça de demônio que não sai a não ser com jejum e oração. Às vezes a pessoa está ali orando, ou
fazendo petição há 10 anos, 20 anos, 30 anos, e não vê uma resposta na vida dela. Por quê? Porque ela não jejuma. Só que tem um porém. O que é jejum? Tem medo de falar. É fazer abstinência daquilo que nós gostamos. Outra coisa, não é o tempo de jejum, é a qualidade do jejum. Outra coisa, você não vai jejuar para matar o seu corpo físico. Você vai jejuar para matar a sua vontade física, não o corpo. Porque o corpo é templo do Espírito Santo. Tem pessoas que jejuam aí 7 horas sem comer, sem beber, 24 horas, 7 dias, 21 dias, e se alimenta mal. Isso não está certo, gente. Até porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, mil anos é como um dia. Não é jejuar para destruir a sua saúde, porque aí você vai estar anulando a morte de Cristo. Tome cuidado com o jejum também. Não vai fazer jejum desesperado aí para você obter um resultado, que não é por aí, gente. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, porque quando você extrapola o jejum, você pode estar anulando a morte de Cristo. Missionário, eu vou orar, eu vou jejuar 3 horas. Amém. Eu vou fazer abstinência de todo alimento que eu gosto, mas eu vou beber água. É o certo, sabe por quê? Porque a água faz parte de um tratamento do templo do Espírito Santo. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E a água, ela ajuda a preservar, conservar os nossos órgãos, que faz parte do templo do Espírito Santo. Então, tem pessoas que jejuam 24 horas sem comer, sem beber, a ponto dela anular a morte de Cristo. Tome cuidado. Tome cuidado. A Bíblia diz que temos que ter ordem e decência naquilo que nós fazemos. Ordem e decência naquilo que nós fazemos. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós fazemos. E oração? Oração, irmão, não é eu chegar e dizer assim, Deus, eu quero isso. Não, isso não é oração. Isso é uma petição. O que é oração? Estude o que é oração. Oração é um namoro entre nós e Jesus. Por exemplo, o casal namora na frente de todo mundo, no meio do povo? Não. O casal, ele namora a sós, porque eles têm uma intimidade a sós. Jesus, ele tinha um relacionamento com Deus a sós. E no meio da multidão, ele liberava poder. Então, oração, ele é um vínculo. Vamos supor, você coloca super bonde no dedo e coloca no outro e faz isso. Ó. O que vai acontecer? Vai colar. Oração é isso, é uma colagem. Eu colar em Deus. Por isso que Jesus disse que ele estava em Deus e Deus estava nele. Que ele conhecia o Pai e o Pai lhe conhecia. Ou seja, é assim que nós temos que fazer. Agora, tem pessoas que querem ser liberto do mal. Não faz nenhuma hora de jejum. Inclusive, eu convidei algumas pessoas para fazer esse propósito, né? Eu convidei algumas pessoas para fazer esse propósito do jejum de Mateus 17. Então, nem aí. Olha o que acontece. Vai lá para o YouTube, participar da oração do bispo, do apóstolo, sem instrução. Jesus disse, irmão, você deu ir pelo apóstolo, pelo bispo ou por Jesus? Eu vou por Jesus. Jesus disse que tem casta de demônio que não sai a não ser com jejum e oração. Será que o orador que ora por você, tem ensinado você a orar? Tem ensinado você a jejuar? Tem ensinado você a matar a sua vontade? Pelo menos meia hora por dia? Será? É assim que tem que ser, irmãos. É assim que tem que ser. Então fica aqui essa mensagem para você entender mais sobre oração e jejum. Talvez você está ali fazendo petição todo dia, achando que está orando e nada.
apenas está pedindo algo para Deus e não está recebendo. Porque tem casta de demônios, escute, nem os discípulos conseguiram expulsar aquele demônio. Por quê? Porque era incrédulo. A multidão, Jesus diz, até quando, ô geração incrédula, estarei convosco? Né? Aí o discípulo, Senhor, por que não conseguimos expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Mas se tiver fé do tamanho do grão de mostarda, direi a esse monte, passa daqui para acolá. E a fé não vem pela oração, a fé vem pela palavra, a pregação da palavra. Mas tem casta de demônio que não sai a não ser com jejum e oração. Deus abençoe.